do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na nossa lição de número 12. Antes de falar sobre a lição, eu quero desejar a você um Feliz Natal, esperando que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a sua família e que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. E que nesse Natal você possa conhecer Jesus se revelando diariamente para você. O tema da aula de hoje é um tema muito especial. E o mestre fez promessas. Jesus fez promessas aos seus servos. E como a gente precisa analisar isso olhando para o Evangelho de João. Você, gente boa, que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso, gente, você nos ajuda a alcançar mais pessoas para Cristo, sabe? Falar de Jesus, isso é muito importante. Deixa aí também o teu hashtag Glória a Deus. Lembrando a você que a gente está com uma ferramenta muito especial. É o Facilita EBD, que tem o objetivo de trabalhar em você exatamente esse ministério da Escola Bíblica Dominical. No Facilita você vai encontrar treinamentos para professores da Escola Bíblica. É só você entrar, acessar e você vai ver que tem muita coisa boa, podendo então se tornar um dos nossos assinantes do Facilita. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. E é claro que a gente já está trabalhando com vocês aí, disponibilizando já em sala de aula, aqui no nosso canal, o primeiro trimestre da CPAD, da classe dos pré-adolescentes em 2021. E eu te vejo por aqui no nosso canal, continuando a navegar estudando a Palavra de Deus. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos exatamente na lição de número 12 desse quarto trimestre da CPAD em 2020, aqui da classe dos pré-adolescentes. Vamos entender sobre o seguinte tema: o mestre fez promessas. Jesus fez promessas. Analisando as promessas que João registra, nós já percebemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que João tem um objetivo de combater uma heresia conhecida como gnosticismo, que estava invadindo a igreja, chegando na igreja ao ponto de desviar alguns irmãos da fé. Só que João agora, com esses textos que nós vamos ler, procura demonstrar exatamente as promessas do Pai. Essas promessas que são reais, verdadeiras para a sua igreja, para aqueles que permanecessem nele. E vamos observar alguns textos bíblicos que são base para o nosso estudo de hoje. João capítulo 16, versículo 5 ao 7, João também 16, versículo 13 ao 20 e o versículo 33. Se possível, leia todo o texto do capítulo 16 de João. Hoje nós vamos compreender exatamente nesse texto que o mestre faz promessas específicas a respeito do Consolador, a respeito do Espírito Santo. Uma promessa assim que muda a vida dos próprios discípulos e a vida também da igreja. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a promessa do Espírito Santo. Quando nós lemos o capítulo 16 de João, entendemos que Jesus traz essa revelação no momento da Santa Ceia, que se inicia no capítulo 13. Ele faz diversas promessas, como por exemplo no capítulo 14, a respeito dessa vinda gloriosa e do local da morada que está sendo preparado para os santos. Agora, no capítulo 16, nós compreendemos outra promessa específica, que é a promessa do Espírito Santo, ou Consolador. O termo grego é Paracleto, aquele que é conselheiro, aquele que está junto, aquele que está próximo da sua igreja, aquele que ajuda os seus servos. Isso porque os discípulos estavam percebendo que Cristo estava indo rumo a Jerusalém. E é claro que em Jerusalém, Cristo estava indo rumo ao Calvário. A hora da sua morte já estava próxima. Mas Cristo faz questão de, nessa ceia, então, contar a respeito dessa promessa. A promessa do Espírito Santo.
Esse registro demonstra exatamente para aqueles que estudavam e ensinavam o gnosticismo dentro da igreja, e João combate isso, demonstra exatamente que a igreja não estava órfã, que a igreja não estava sozinha, mas a igreja estava sendo guiada por Jesus, através do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o conselheiro, aquele que está junto da igreja. E você percebe a atuação do Espírito Santo em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Aquele que é o conselheiro, ele estava presente exatamente na concepção de Jesus, em seu nascimento. Ele estava presente no ministério de Jesus. E agora Cristo está fazendo a promessa para os discípulos que eles iriam estar unidos, recebendo essa graça do Espírito Santo sobre as suas vidas. Isso é importante, traz um crescimento espiritual para a gente. E o cumprimento dessa promessa está estabelecido em Atos dos Apóstolos. Esse Espírito que é dado exatamente por Deus, por Jesus, aos servos de Cristo. E nós, como cristãos, podemos experimentar essa experiência. O João registra isso. Nós percebemos também que recebemos do Espírito Santo algumas bênçãos, como o batismo com o Espírito Santo. O cristão em Jesus, ligado em Cristo, pode experimentar o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa. Esse batismo que é dado por Cristo para aquele que crê em Jesus. Então João começa a trazer essas questões. João fala a respeito dessa promessa do Consolador, que não deixaria a igreja órfã. Nós não estamos sozinhos. Estamos sendo vitoriosos por causa da presença do Espírito em nós. Isso aqui combate exatamente a heresia do gnosticismo, em demonstrar que Deus se importava com o seu povo. João está descrevendo isso, Deus se importa com o seu povo. Avançando, vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a promessa do retorno. Quando você analisa o discurso da Santa Ceia, nesse segundo ponto, João capítulo 14, versículo 1 ao 3, você percebe que no capítulo 16 ele promete o Consolador, que é o Espírito Santo. Mas no 14, no capítulo que antecede, ele deixa claro que ele retornaria para buscar a sua igreja. Isso fala do arrebatamento da igreja, fala exatamente dessa busca repentina do Senhor, do rapto para os santos em Cristo. Ele deixou claro que essa promessa aconteceria, porém também deixou claro que não seria revelada a data, o momento exato dessa vinda. Isso seria exatamente estabelecido por Deus. Como é importante a gente observar exatamente essas promessas. Ele fez promessas. E isso combate o gnosticismo, demonstrando exatamente que Jesus estava vivo. O gnosticismo fazia questão de dizer que Jesus era uma criatura. E João está dizendo, Jesus é Deus, ele tem todo o controle na palma da mão e ainda tem outra coisa. Ele retornará para buscar a sua igreja. E a igreja firmada em Jesus precisa acreditar nessa promessa e recebe essa mensagem de João de uma forma espetacular. E o arrebatamento, conforme nós defendemos, a partir da interpretação bíblica, diz o seguinte: que nós que estamos em Cristo seremos arrebatados, aqueles que não morreram no Senhor. Aqueles que morreram serão ressuscitados primeiro. O arrebatamento acontecerá de forma invisível, repentina, para aqueles que estão em Jesus como crentes. Existem outras denominações que defendem que não será invisível, mas nós, como pentecostais, acreditamos que o arrebatamento é um arrebatamento invisível para os santos. Só os santos vão experimentar. A segunda vinda é distinta na nossa interpretação. Essa segunda vinda é exatamente algo quando Cristo se revela com a igreja nos céus, em glória, rasgando os céus de alto a baixo, para que o mundo possa conhecer a Jesus e a sua igreja glorificada. Nós acreditamos nesse arrebatamento invisível, até mesmo, para os santos somente. Porque aquele que está ligado em Jesus vai poder ouvir, sentir, ver, experimentar. Porém, aquele que não está, esse infelizmente não vai ver o momento do arrebatamento. Vai sentir falta. As pessoas vão desaparecer. Mas a subida aos céus, ele não vai enxergar. Só os santos experimentarão dessa glória. Esse arrebatamento marcará também o início da grande tribulação, o início de um período. Então, tem promessas aqui. Cristo fez a promessa. O arrebatamento é um marco. Então nós devemos estar ligados em Jesus. E é essa defesa que João demonstra para a gente.
O terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a declaração de vitória. João capítulo 16, versículo 33. Nesse terceiro ponto, nós vamos perceber que Cristo dá livramento para os seus discípulos. Cristo orienta os seus discípulos. E os discípulos, anos mais tarde, passam a ser perseguidos por servir a Jesus. E apesar de todo o sofrimento, por causa da pregação e do testemunho de Cristo, você percebe que até o próprio João é perseguido e tentam assassinar João durante 3 vezes. A primeira tentativa é um registro histórico, deram veneno puro para João. A segunda, queimaram João em um tacho de azeite fervendo. E a terceira está na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, enviaram João idoso para a ilha de Patmos. E a gente percebe que Deus declara a vitória para os seus servos. A vitória da igreja não está estabelecida aqui, mas a vitória da igreja está estabelecida nas alturas. É por isso que o povo de Deus é diferente. João faz questão de dizer que nós somos chamados para ser diferentes desse mundo. Há a declaração do mundo dentro da Bíblia, o mundo visto como natureza, o mundo visto como comunidade de pessoas, mas quando referimos ao mundo dentro da Bíblia também, observamos que esse mundo já no maligno se refere ao sistema corrupto que já está sendo guiado pelo inimigo. Porém, a igreja tem vitória diante desse sistema, porque essa igreja está firmada em Jesus. E a igreja não segue os princípios mundanos, mas segue os princípios bíblicos. É por isso que o cristão é contra o aborto. É por isso que o cristão é contra essa prática do homossexualismo. Observe, nós amamos os homossexuais em amor em Jesus, acreditando no perdão para eles, mas não amamos o pecado dos homossexuais. Observe isso. O mundo jaz no maligno. A filosofia desse mundo ensina e defende a ideologia de gênero, mas a filosofia bíblica defende macho e fêmea, ser fiéis para Cristo, servindo ao Senhor em toda a glória. Gente, eu espero estar contribuindo com você. Se contribuir contigo com essa aula de hoje, comente aí para a glória de Deus. E é claro que eu já te espero por aqui no primeiro trimestre da CPAD em 2021. E a nossa última aula vai tratar, nesse trimestre aqui, que é a lição número 13, sobre a crucificação e ressurreição de Cristo. Um beijão no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.